Olha, o árbitro Gutenberg de Paula Fonseca está ao vivo conosco aqui no Globo Esportivo. Gutenberg, a gente já debateu muito esse caso, na primeira hora, eu aqui com os debatedores do Globo Esportivo, Loureiro Neto e o Gilmar Ferreira. Evidentemente, Gutenberg, que a primeira pergunta não vai ser sobre o Sérgio Correia especificamente, eu vou mudar um pouco o foco. Eu quero saber o seguinte, no dia 4 de setembro de 2010, você apitou no Pacaembu o jogo Corinthians 5, Goiás 1, que foi o jogo que você se referiu na matéria ao Fernando Sampaio da Jovem Pan. O Sérgio Correia disse pra você antes do jogo, é jogo do Timão. Ele disse pra você isso, Gutenberg. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Globo. Felipe, olha só, é mais uma criação dele, desde quando ele assumiu, de 2007, foi exatamente isso aí da maneira que você falou. Ele obriga que todos os árbitros liguem para ele quando recebam a escala, para falar com ele. E nesse momento, quando eu estava escalado para o jogo, eu liguei por determinação dele, até porque se você não ligar, você vai ser punido. Se você não ligar, se você deixar de ligar, ele te tira das escalas. Então, eu cumpri o papel e liguei para ele. E ele me relatou, me falou exatamente assim, vai lá, bom jogo, boa sorte, e vai apitar o jogo do Timão, hein? Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, imagina um árbitro inexperiente, novo, que está começando a carreira, que está tendo essa oportunidade, entendeu? O que não era seu caso. Agora presta atenção, ele falou exatamente assim comigo. Agora presta atenção que você está apitando o jogo do Timão, hein? Aí você imagina um árbitro novo, inexperiente, tá certo? Que o árbitro está começando agora, está tendo oportunidade agora. Escuta isso, como é que ele pode interpretar isso? Diz para mim. Tudo bem, Gutenberg, um árbitro inexperiente, mas em 2010 você era árbitro FIFA, não é o teu caso, você é experiente. Não, eu ainda não era árbitro FIFA, não. Sim, mas você já era um árbitro experiente, mesmo não sendo FIFA. Sim, já era experiente. Né? O jogo foi 5-1 Corinthians, a gente tem a ficha do jogo aqui, Gutenberg. Você expulsou um jogador do Goiás no primeiro tempo, o meio-campo Amaral. Houve algum tipo de problema no jogo? Você se lembra bem desse jogo, Gutenberg? Eu lembro perfeitamente, eu lembro de todos os meus jogos. Zero de problema. Problema nenhum, Felipe. Não teve nada. Agora... E depois do jogo, o Sérgio Correia te ligou e disse pra você assim, é isso mesmo que você tinha que fazer? Não, ele assim, o pouco contato que eu tinha com ele, a perseguição dele começa comigo em 2007, porque eu nunca me calei para as coisas. Eu nunca me calei com nada. Eu sempre dou a quem doer, prevalece a verdade. Para mim tem que sempre prevalecer a verdade. Dou a quem doer. Tá certo? Eu, desde 2007, eu tenho uma perseguição dele e, ao mesmo tempo, tá lá, tudo provado. Tá lá na delegacia, na 32DP, tem lá o processo. Na delegacia agora, esse ano, de crimes pela internet, tem lá também. E eu nunca me calei. E jamais vou me calar. Eu acho que é por isso até que eu saí da FIFA. Porque se eu tivesse quietinho, calado no meu canto, eu acho que eu continuaria na FIFA. Gilmar. Boa tarde, boa noite, Gutenberg. Eu queria saber de você, que você disse que esse jogo contra o Goiás foi zero de problema. Esse jogo foi um jogo muito difícil para o Corinthians. O Corinthians começou o jogo perdendo por 1-0 e só virou no segundo tempo, contando com a expulsão de um jogador do Goiás. Eu queria e essa arbitragem na época foi uma arbitragem muito contestada, a sua arbitragem. E a outra coisa eu queria saber, por que só agora que você está que você está informando sobre essa sua impressão do Sérgio Correia? Porque você perdeu o escudo FIFA? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Primeiro vamos por etapa. Ao mesmo tempo, quando você condena de que o Goiás ganhava de 1-0 e que a partir daí você acaba desmerecendo com a equipe do Corinthians, que é uma equipe de uma certa forma, uma equipe que você tem que respeitar. Primeiro ponto. Em momento Gutenberg, só um minutinho, porque nesse momento a Globo de São Paulo está conosco em cadeia no Globo Esportivo do Rio de Janeiro, com o Maércio Ramos, que está comandando o programa em São Paulo. Já já a gente volta com você, Gutenberg, não desliga, por favor.
Maestro Ramos, boa noite. Oi, Felipe Cardoso, boa noite para você, para o Gilmar Ferreira, para todos que estão aí no estúdio da Rádio Globo Rio de Janeiro. Neto. Estamos aqui com todas as informações e ouvindo atentamente aquilo que tem a dizer e que está dizendo aí para vocês o Gutenberg de Paula Fonseca. Então vamos continuar com o Gutenberg de Paula, Maestro, que está respondendo as perguntas do Gilmar Ferreira. Gutenberg, por favor. O Gutenberg está falando sobre aquele jogo, o jogo Corinthians... Jogo Corinthians 5, Goiás 1, no dia 4 de setembro de 2010, porque ele disse na matéria que o Sérgio Correia, antes dos jogos do Corinthians, sempre recomendava, entre aspas, olha aí, é jogo do Timão, hein? E aí, Gutenberg? Vamos só corrigir um pouco da maneira que você colocou, Felipe. Neste jogo, eu disse para você que desde 2007, quando o Sérgio assumiu, ele fez algumas mudanças na arbitragem. Algumas mudanças essas, como ele passou a determinar que todos os árbitros, quando recebessem as escalas, ligassem para ele para obter recomendações. E nesse jogo específico, ele disse para mim exatamente assim, entendeu? Ó, vai lá, bom jogo, tá certo? Olha, vai apitar o jogo do Timão, hein? Então, eu disse para você o seguinte, imagina um árbitro novo, inexperiente, que não era o meu caso, que em 2010 eu já tinha a minha experiência, né? 2 finais de campeonato estadual, 2 vezes indicado melhor árbitro do Rio de Janeiro, mas imagina um árbitro que está se revelando agora. Como é que ele pode pensar? Como é que ele pode entrar em campo com essa situação? Diz para mim. Essa é uma questão. Mas eu gostaria de responder ao Gilmar, porque o Gilmar, quando falou que a arbitragem foi muito contestada, Gilmar, por mérito do Corinthians, o Corinthians fez 5-1. Ele virou o jogo e se você vê o jogo, o VT do jogo, o jogo não teve nada, absolutamente nada. Teve a expulsão do jogador do Goiás. Mas foi uma expulsão nítida quando o jogador acerta. Né? E o pênalti a favor do Corinthians no terceiro gol? Que ele toca no atleta também, isso está nas imagens. Isso nas imagens, entendeu? E olha que a gente em campo, a gente não tem esse recurso. Tá, tudo bem, Gutenberg. Vamos passar batido nesse jogo, só pra gente encadear as coisas aqui como elas têm que ser encadeadas. Por que é que você só agora resolveu falar do Sérgio Correia? Perfeito. Agora eu queria concluir a resposta a essa pergunta, porque foi exatamente isso que eu respondi anteriormente. Eu não falei só agora. Esse é o grande problema, Gilmar. Eu já venho falando isso desde 2007 na delegacia, na 32DP. Eu venho falando isso, eu acho que é por isso até que eu saí da FIFA. Eu te respondi isso, eu respondi ao Felipe agora, então você não ouviu. Eu acho que até por isso eu saí da FIFA. Porque desde 2007 eu não me calo. Eu fui na 32DP, dei queixa, onde apareceu a senhora que passou a documentação via fax da lan house dela, lá foi lá, e, coincidentemente, o advogado dela é um membro da comissão de árbitros que está lá até hoje com ele. Que está lá até hoje. Eu tenho outro processo na esfera civil, eu tenho outro processo na DRCI, na esfera criminal. Então, eu acho que é por isso que eu saí da FIFA, porque eu não me calei. Eu continuo até hoje falando... Sim, mas na imprensa você só falou agora, né, Gutenberg? Na imprensa foi só agora, né? Não, na imprensa, eu não falei só agora, não. A imprensa, se você relatar, se você puxar um pouco mais atrás aí, coisa que a imprensa me perguntava, eu dizia. Agora, eu não sei se você se recorda também, mas uma nova invenção desta comissão é que o árbitro ele não pode dar entrevista. É verdade, nem ele dá entrevista. Ele não pode falar nada. Entendeu? O árbitro não pode... É verdade, você tem razão. Entendeu? E nem ele dá entrevista. O Sérgio Correia é um dirigente que passa uma competição inteira sem dar uma entrevista. Eu nunca vi isso na minha vida. O Gutenberg, o comentarista da Globo São Paulo, Marcelo Beckler, quer fazer uma pergunta para você. A gente está Globo Rio, Globo São Paulo, no Globo Esportivo, com o árbitro Gutenberg de Paula Fonseca. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, para os nossos companheiros. Boa noite, Gutenberg. Boa noite, Marcelo. Queria saber se você conhece... já ouviu falar, já ouviu dizer alguma coisa de dentro sobre esquemas de resultados? E o que você tem a dizer sobre o Péricles Bassols e sobre o assistente Rodrigo Pereira Joia? Então vamos lá, por etapa. Vou te responder uma por uma. Se eu já ouvi falar, eu já li. Se você puxar aí no Google, e a todos os ouvintes, no Google, você vai ver lá, acusação do presidente do Santa Cruz em 2007. Ele acusa a um membro da comissão de árbitros da CBF que falava com ele pelo telefone, que orientado por ele fez depósito em conta. Isso foi publicado, gente, para o Brasil inteiro. Não sou eu, Gutenberg, que estou inventando isso aqui, não. Isso foi publicado para o Brasil inteiro. Estranhamente, abafaram o caso na semana seguinte, 2, 3 dias depois. Por que será? Você pode repetir, Gutenberg, essa resposta ao Marcelo? Eu acho importante que você repita o que você está falando. Então vamos lá, Marcelo, novamente. Olha, é só jogar no Google
Presidente do Santa Cruz denuncia esquema de resultado. E você vai ver que todas as matérias apontavam, em um jornal de grande circulação do Brasil, publicou a foto de um membro da comissão de árbitros da CBF. Não sou eu que estou falando, gente. Isso está na imprensa. Isso está na imprensa. E aí, estranhamente, ninguém mais comentou sobre isso. Então vamos buscar, vamos procurar o presidente que lá fez a denúncia, hoje não está mais no Santa Cruz. Onde é que ele está? Manda ele falar, pô. Ele está lá, hoje ele é presidente da Federação de Futsal de Pernambuco. Quando ele vinha a público falar, se ele falou, se ele não falou isso, é o mesmo cara que está lá até hoje. Esse que eu estou falando é o mesmo que se apresentou lá, a senhora que foi depor lá, e ele tentou se passar por advogado dela. É coincidência demais. É muita coincidência, é muita sujeirada junto. Eu tinha mais respostas aí pro nosso amigo. É sobre aí. o Péricles Bassols. E sobre o Rodrigo Pereira Joia, assistente. Que é assistente FIFA. Isso. Olha, tanto o Péricles quanto o Rodrigo Pereira Joia são dois excelentes árbitros. O problema é que o que acontece é o seguinte, por muitas das vezes, você acaba desgastando o árbitro e o árbitro assistente quando você, por exemplo, coloca ele num jogo e ele não teve a felicidade contra a equipe tal, e daqui a pouco, 2 semanas depois, você volta com um cara na mesma escala do mesmo time. Então você expor o árbitro. O árbitro necessariamente não precisa disso. Se ele vai bem, mérito dele, continua. Se ele não foi bem, tá legal, eu não preciso. Olha quanto time tem, olha quantos jogos tem, eu vou botar ele em outro jogo. Então, tanto um quanto o outro faz jus ao que tem no peito. Ô Gutenberg, quando você assumiu o escudo FIFA, você tirou o Péricles Bassols. Você não. Era o Péricles Bassols, entrou você. Agora aconteceu o processo ao contrário. Você saiu e voltou o Péricles Bassols. Você e o Péricles Bassols são amigos, inimigos, vocês não se dão, há um relacionamento profissional entre vocês, há disputa política entre vocês, o Sérgio Corrêa gosta mais do Péricles do que de você. O que você podia dizer, Gutenberg? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de responder assim. Quando surgiu a vaga do Simon, que o Simon parou por causa da idade, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi a CBF, assim como ela foi no ano anterior, pleitear a vaga que todo mundo já divulgava que seria o Sandro, e acabou entrando o Péricles. O presidente da federação foi lá questionar o seguinte: o Sérgio Corrêa, quando assumiu a CBF, ele tirou dos 3 árbitros que sempre teve. Rio de Janeiro 3, São Paulo 3, ele reduziu a 1 Rio de Janeiro. E aí o presidente foi lá e pleiteou, falou, peraí, por que eu vou ficar com um árbitro? Eu não estou entendendo, por que São Paulo tem 3 e eu não posso ser 3? Aí foi o que aconteceu, e naquele momento o Sérgio Corrêa, por mais que eu fosse indicado o melhor árbitro do Rio de Janeiro, não fazia parte do quadro de aspirante porque ele não quis me colocar. Então o que ele teve que fazer? Dar para o aspirante FIFA do Rio de Janeiro, quem era? O Pérez, ele entrou. Olha, ô Gutenberg, você vai me desculpar, mas eu vou falar uma coisa. A arbitragem do Rio de Janeiro é a pior arbitragem do Brasil. Você vai me desculpar a minha sinceridade. É a pior arbitragem do Brasil. Perfeito, perfeito. É uma opinião sua. É uma opinião sua. Opinião minha e de todo mundo que assiste futebol com o mínimo de isenção e com o mínimo de critério na observação das arbitragens no Rio de Janeiro. A arbitragem do Rio no Brasileiro foi uma calamidade, hein, Gutenberg? Convenhamos, hein? Perfeito. Olha só, eu vou respeitar. Por uma questão de ética, eu vou respeitar. Aí é minha personalidade. É minha personalidade. Eu queria continuar respondendo. Tá certo? Aí você continuando a pergunta, você falou sobre. Aí eu queria explicar, porque naquele momento, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi lá questionar por que o Rio de Janeiro continuava com 2 árbitros e 3 São Paulo. E aí, numa conversa lá com a comissão de árbitros, eles definiram fazer o seguinte: não, olha só, a vaga vai ficar 2 vagas, porque nós vamos tirar o Pérez por índice técnico, isso foi divulgado pela imprensa, não foi eu que estou aqui inventando para não. Nós vamos tirar o Pérez por isso e a vaga do Simon. Neste caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Gutenberg e o Sandro. Por que não apresentou para a imprensa assim, 2 vagas, vamos colocar o Gutenberg e o Sandro? Por que preferiu fazer assim, ó, vamos colocar o Sandro na vaga do Simon e o Gutenberg na vaga do Péricles? Para criar discórdia, para criar a briguinha, a picuinha, a sacanagem. É disso que a gente está, é disso aqui que eu estou batendo, é disso aqui que eu estou falando. A gente não tem tempo para ficar de sacanagem, para ficar de brincadeira. Isso é profissionalismo. Por mais que o árbitro ainda não seja profissional, ele tem que entender que na filosofia dele ele é um profissional reconhecido. Tá Porque certo. o investimento dos clubes, o investimento da imprensa, Marcelo, é muito grande, é muito alto. O árbitro não tem tempo para ficar de brincadeira e de sacanagem. Gutenberg, eu queria inclusive perguntar uma outra coisa, se
se tem tempo também, os companheiros me permitem. Tem tempo. Depois o Maestro também, ele gostaria de fazer uma pergunta, Marcelo. Quando o Sérgio Correia fala com você, Gutenberg, antes de Goiás, Corinthians e Não Goiás. falo. Sim. É jogo do timão. Você falou que se sentiu intimidado, né? Não falei de sentir intimidado. Você não escutou. Você entendeu que... Não, deixa eu te Que era uma afirmação estranha. Se fosse um árbitro inexperiente, iria se sentir intimidado. Foi isso que o Gutenberg falou. Perdão, ele vai falar para mim isso, Marcelo, ele vai falar para qualquer outro árbitro experiente, vai cagar e andar para ele. Agora, se eu tiver infelicidade, que eu posso errar. Se eu tiver infelicidade de errar para o Corinthians, eu não sei o que pode acontecer, pô. Exatamente. E a minha pergunta é essa. E a minha pergunta é justamente essa, Gutenberg. Você acha que há um interesse do diretor de arbitragens do Brasil, Sérgio Correia, de que os árbitros se sintam intimidados na hora de apitar determinados jogos de equipes grandes? Ô Marcelo, eu não posso responder por ele. Isso eu não vou ser leviano, jamais. Até o Felipe me conhece, o Felipe sabe da minha conduta, da minha pessoa. Uma coisa que eu tenho é palavra, e sou homem. Um pai de família e sou homem. Isso eu não vou fazer nunca. O que acontece é o seguinte, o que não pode continuar acontecendo é o árbitro entrar em campo com aquela pressãozinha. Porra, se acontecer alguma coisa, puta merda, eu não vou apitar nunca mais. Isso não pode. Isso tem que acabar. Nós chegamos ao momento, ou a gente se mobiliza, a gente toma uma providência juntos, ou então, infelizmente, a gente não sabe onde isso vai. Maestro Ramos, uma pergunta aí. Muito grande de uma pessoa, chama-se Edson Rezende. Que era uma pessoa extremamente justa. Ele não queria saber se o árbitro tinha separado da mulher fora de campo, se o árbitro estava na rua fazendo aquilo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, dentro de campo você tem que corresponder. Quer dizer que o Sérgio Correia, ele gosta de uma fofoquinha tipo revista Caras, ele é chegado a isso, né, Gutenberg? É a picuinha. Ele gosta de picuinha, né? Inclusive tem um site aí de São Paulo, que o nosso amigo Marcelo deve saber, um site de chapa branca, que o mesmo proprietário do site, isso eu vim descobrir aqui no processo na delegacia que eu tenho aqui, Marcelo. Essa história vem desde 2007. Agora eu vim descobrir que ele é o mesmo que criou o site de São Paulo, aí do Sindicato de São Paulo. É o mesmo. Tá lá na delegacia. Não sei o que eu tô falando. O documento tá lá, pô. Beleza. Tá lá. E aí ele me manda um e-mail assim, ó. Pô, não precisava de fazer isso. Eu tenho provas. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Quais são essas provas, Gutenberg? O e-mail dele é assim, Marcelo. Olha só. Olha aqui. Veja bem. Eu acho que acima de mim e de você, hierarquicamente, tem superiores que podem trazer um prejuízo muito grande pra gente. Você não precisava de fazer isso, era só pedir. Pra gente? Pô, peraí, Marcelo. Pra gente quem? Pra gente quem, Gutenberg? Pra Explica gente melhor, quem, por favor. Gutenberg? Oi, Marcelo, desculpa aí, sim. Não, Pra gente quem, Gutenberg? Não entendi. A gente quem que é? Você falou agora. Pode ser sofrer punição de gente em cima. Quem está em cima da gente pode nos punir. Pra gente quem? Você, ou melhor? Eu e ele. Você Ah, e ele. você. Eu e Agora ele. eu quero saber o seguinte, Maestro, já eu te passo, é porque Ok, para não fica perder tranquilo, o fica tranquilo, fio tranquilo. da meada, como diriam os antigos. Tranquilo. E as provas, hein, Gutenberg? Que tipo de prova você tem? Eu tenho um dossiê com mais de 1000 documentos. Olha. Sobre Sobre isso, tudo que eu estou aqui. isso falando o pra quê? vocês. Tudo isso que eu estou narrando para vocês, a perseguição de 2007, o processo na 32DP, o processo que aparece o membro da comissão na 32DP, que o Sérgio Correia foi depor e disse que o membro da comissão estava afastado até com que concluísse a investigação, e ele continuou frequentando a CBF, e lá para o site do Ministério Público de Pernambuco, ele disse que estava afastado por problema de saúde. Ô, Tudo isso que eu tô te falando, eu Gutenberg. tenho documento para vocês. Ô, Gutenberg, olha só, deixa eu te fazer uma Quem é, o pergunta. Marcelo? É Gilmar. É o Gilmar. Olha só, a Gilmar. gente está falando de quando a gente fala de qualidade de arbitragem, atuação, qualidade do juiz, é uma coisa. Quando a gente fala de má intenção, é outra coisa. E aí o assunto passa a ter numa outra esfera. Então, eu pergunto para você claramente, eu ouvi atentamente a sua entrevista, a rádio, a outra emissora, ali em São Paulo, quando você concedeu essa entrevista à Jovem Pan em São Paulo. Eu queria saber o seguinte, existe no futebol brasileiro manipulação de resultados? Você percebe isso sobre a orientação do atual presidente da comissão de arbitragem? Ô, Gilmar, veja bem, seria outro fato leviano de minha parte afirmar isso. Eu posso falar por mim. Eu tenho certeza absoluta que eles não teriam coragem de me pedir isso. Eu acho que é por isso, volto a dizer, aquela pergunta que você fez que eu te respondi, que eu saí da FIFA. Eu acho que é por isso. Mas... Agora, o que acontece é o seguinte, você há de convir comigo, você é um cara experiente.
A imprensa é experiente, a opinião pública é experiente. Não adianta. Não adianta. Aí não sou eu que tenho que responder, é todo mundo olhar e ver o que está acontecendo. Busca lá as escalas, olha as coisas que eu estou passando para vocês e vamos lá, vamos pega os meus documentos, vamos olhar, vamos apurar juntos. O que não pode, eu volto a dizer o seguinte, é a coisa ficar do jeito que está, pô. Não, mas o que não pode também, o Gutenberg, olha só, veja bem, o que não pode também é a gente ficar levantando casos lebres, né, como falamos nos bastidores, sem provas e jogando lama. Sem prova, porque nós tivemos um campeonato brasileiro com arbitragens muito ruins. Olha só, Gutenberg. O que você entende por corrupção? Me responde isso. O que eu entendo como corrupção? O que é corrupção para você? Corrupção é alguém subornar com dinheiro, com vantagem, seja lá qual for, para conseguir alguma vantagem. Exatamente. Você tem o corruptor ativo e o passivo. Exatamente. Então eu não preciso corromper ninguém com dinheiro. Eu posso corromper com presente. Claro, óbvio. Entendeu? Gilmar, você vai fazer a matéria agora que está acabando de dar um problema agora aí de repercussão nacional, tá? E o seguinte, se for lá bem, você está na próxima, hein? Claro. E aí você está na próxima. Porra, muito bem, Gilmar. Ó, vai na outra. Vai na outra. O tipo de corrupção do Sérgio Corrêa que vocês referem é esse tipo de corrupção. Ele beneficia os árbitros que fazem o jogo dele, digamos assim. É isso? Entende? Olha só, fazer o jogo é uma coisa também que a gente aí tem duplo sentido, que atende aos anseios dele. E normalmente quais são os anseios dele? Olha, é você entender exatamente aquilo que... É que o Corinthians seja beneficiado, por exemplo? Ele pode entender isso. Ele pode entender que o seu entendimento, Gutenberg, você é um árbitro experiente, você é um árbitro FIFA, perfil FIFA. Você acha, nesse campeonato brasileiro, que foi um campeonato polêmico, com arbitragens ruins de toda parte, você acha que houve favorecimento ao Corinthians em função dessa simpatia do presidente, que você está falando, desses atos de corrupção, digamos assim, que você está dizendo, atribuindo ao presidente? Olha, pelo menos os árbitros que atuaram nos jogos que eu assisti, eu não vi isso. Eu não entendi dessa forma. Agora, o campeonato não é só o que eu assisti, não. O campeonato é o que você assistiu, Gilmar. É o que você viu, é o que o Felipe viu do outro jogo que você não viu, é o que o nosso amigo São Paulo viu e achou que não foi legal. É isso aí, a arbitragem é isso. Agora a gente não se resume em uma partida só, num jogo só. O campeonato é um todo. O campeonato é um todo. Entendeu? Eu bato mais uma vez na tecla. O árbitro, ele não pode ir para campo com a preocupação daquilo em que ele supostamente pode entender que a comissão vai gostar ou não vai gostar, pô. O Gutenberg, antes de encerrar essa ótima entrevista com você, eu vou passar para o Maércio Ramos lá em São Paulo para fazer uma última pergunta. Queria dizer também que fizemos vários e vários contatos com o presidente da comissão de arbitragem, Sérgio Corrêa, e os celulares do Sérgio Corrêa o tempo todo desligados. Evidentemente que o Sérgio Corrêa está com a Rádio Globo aberta. Eu só posso fazer uma última perguntinha? Lógico que pode. Você assistiu, Gilmar, a última pergunta, eu prometo que eu não vou mais encher o teu saco, pelo menos hoje. Não, de maneira alguma. Pelo menos hoje, o que você achou dos 2 pênaltis não marcados pelo Péricles Bassols no clássico entre Vasco e Flamengo? E você achou a indicação dele um erro do Sérgio Corrêa, para o segundo jogo, principalmente? Eu respondo da seguinte maneira. A primeira, uma interpretação dele. A visão que ele tinha ali dentro de campo, eu me colocando no lugar dele. O lance do Bernardo no primeiro turno. Então, mas aí volto a te dizer, exatamente isso. Na posição dele em campo, eu não sei. Eu não sei o que ele viu. O que ele viu não foi o que você viu na cabine de rádio, não foi o que viu pela televisão, é diferente. Então, eu não sei da interpretação dele, eu não sei. Ele entendeu o que foi, ele viu o que foi e marcou. E com convicção. Se ele demora anos e anos para marcar... Ele não marcou nada. O problema é que ele não marcou. Então, ou não marcou. Exatamente. Agora, segundo quesito, o erro está em quem escalou. Escalou, pô. Foi um erro ele ser escalado para o segundo jogo, evidente. Exatamente. Né? O erro é administrativo. Tá certo. Maércio, pergunta aí para o Gutenberg de Paula Fonseca para a gente fechar a tampa. Com esse ex-árbitro, eu vou dizer dessa forma, Gutenberg? Exatamente, ex-árbitro, que eu não quero mais saber de arbitragem. Enquanto esse senhor estiver aí na administração, eu estou fora. Nem no Rio você apitará? O Rio eu pedi dispensa. Nem no Campeonato Carioca? Até o final do ano. Eu quero esse ano descansar também. Até o fim de 2012 você não apita nem o Estadual do Rio?
Nem o estadual do Rio. Quer dizer, até o fim de 2002, não, Deus que me perdoe, estadual do Rio até o fim de 2012, ninguém aguenta. Não. De janeiro a maio, você não apita também o Carioca. E o brasileiro depois, a sequência O brasileiro também. Maestro, é você, Maestro, me perdoe, Maestro. Sossegado e é rápido. A boa índole, o Gutenberg, o bom comportamento, a lisura de atitudes são inerentes, né, ao cidadão de bem. Ok, aí isso aí ninguém contesta. Você disse há pouco aí, sou pai de família e sou homem. Por que só agora, Gutenberg, se mostrando indignado, revoltado, como você está aí com as atitudes do Sérgio Correia, você dá essas declarações e quando da sua escala ou das suas escalas, você não vinha a público ou não falava para o próprio Sérgio, não participo disso, não quero disso, supostamente isso está me induzindo a ganhar um presentinho ali na frente e outra coisa. Você só está dando esse tipo de entrevista porque está excluído do quadro da FIFA? Gilmar, se eu tiver... É o Maestro Ramos. Maestro, perdão, eu respondi essa mesma pergunta, por isso que eu te chamei de Gilmar. Eu respondi a mesma pergunta para o Gilmar, mas eu faço questão de responder novamente. Eu não estou falando só agora. Desde 2007, eu venho, da minha maneira, judicialmente, falando e mostrando a minha indignação. Não, entendi. Nada disso, Você pode até resumir, entendi, porque eu não tinha pego esse fio da meada aí, isso aí tá legal, então tá esclarecido e o ouvinte da Globo já entendeu. Essas declarações, você não deu, por que você não, assim, como a gente diz no linguajar de futebol, por que você não partiu para cima do Sérgio Correia e disse assim, não participo disso, não quero isso e não vem, e agora você não estava precisando dar esse tipo de entrevista? Sim, porque eu nunca participei, eu nunca tive essa oportunidade de participar. Primeiro, mas você sabia, você podia ter falado para ele, olha, tá tudo errado. Eu não estou entendendo, então, sim. Olha só, o Maestro, o que acontece é o seguinte. Ele, primeiro que ele não me chamou e não era maluco de me chamar para isso. Seja lá da maneira que vocês estão entendendo. Segundo, é o que eu estou falando para você, em 2007 teve o episódio, eu fui lá e berrei. Depois, começou com uma determinação seguinte, árbitro que der entrevista está fora, não é escalado. Não pode dar entrevista, você não pode falar. Então tinha alguns, você pode perguntar à imprensa no Brasil afora aí, que chegava perto de mim com o microfone, Gutenberg, você fala com a gente? Fala. De menos no lance técnico, que é a determinação da CBF. Eu não posso nem estar aqui falando com você. O que você quer saber? Uma coisinha pequenininha. E sempre tive a disponibilidade de atender o homem profissional. Sempre tive. Entendeu? E aí o árbitro foi obrigado a não falar nada. Em momento algum. Certo ou errado, ele tinha que engolir calado. Entendeu? Agora, eu acho que é por isso. Porque imagina você o seguinte, né? Eu só fiquei sabendo disso agora. Porque ele não me chamou, a comissão não falou nada comigo, nem o Rio de Janeiro falou nada comigo. Eu só fiquei sabendo disso agora. E sabe como? No site da FIFA. E aí, no regulamento que atende especificamente a lista da FIFA, diz o seguinte no artigo 11º. As confederações e as federações podem eliminar ou suspender o árbitro, sem problema nenhum, desde que fundamente. E eu gostaria muito de saber qual foi a fundamentação que ele deu. Tá certo. Porque eu passei no teste físico, as minhas médias estão acima da média. Então o que você pode entender com isso? Tá aí, eu estou berrando desde 2007, estou falando, mostrando, vou na justiça, já se torna cansativo, porque toda hora você vai na justiça e leva um documento. Aqui, ó, mais um. Aqui, ó, mais um. Aí tem lá 32DP, Delegacia Regional de Crime da Internet, tem a vara civil, tem a vara criminal, é processo para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E aí até chega uma hora que a gente não aguenta mais. Tá aí, ó, só pegar, tem para mais de 1000 documentos. Vamos lá. A quem eu tenho que levar isso? A quem a gente tem que mostrar? Tá certo. Gutenberg, a gente agradece muito a sua entrevista aqui à Rádio Globo, agradeço aos companheiros da Globo São Paulo, o Maércio Ramos, o Marcelo Beckler, e a gente já vai voltar também na ponte aérea, viu, Maércio? Beleza, beleza. Gutenberg de Paula Fonseca, um abraço, obrigado pela sua entrevista à Rádio Globo e que tudo se resolva da melhor maneira possível. Logicamente que você está esperando aí ser massacrado na justiça pelo Sérgio Correia, não é, Gutenberg? Estou, lógico, aguardando e com muita vontade encontrar com ele, para eu mostrar para a justiça o que eu tenho e para ele mostrar para a justiça o que ele tem. Muito. Estou aqui aguardando ele. Tá certo. Um abraço, hein, Gutenberg? Outro. Falou, Felipe. Esse é o Gutenberg de Paula Fonseca falando aqui no Globo Esportivo, uma entrevista que com certeza ainda vai gerar muita polêmica, muita coisa será falada sobre este caso do Gutenberg denunciando o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Correia.